Vamos para mais uma questão, dessa vez sobre processo administrativo disciplinar. A questão diz o seguinte: sobre o processo administrativo disciplinar, assinale a opção correta. Então, a questão quer a opção correta. Letra A. Quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese a qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a administração pública pode aplicar pena mais branda, de acordo com a verificação do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, dispondo a autoridade administrativa discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa da demissão. Está errado. Por que está errado? A autoridade administrativa, ela não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena mais branda. Portanto, aqui, segundo a súmula 650 do STJ, se caracterizar hipótese prevista no artigo 132 da Lei 812 de 90, a aplicação da pena de demissão será ato vinculado e não discricionário. Então, a administração pública, ela não pode aplicar pena mais branda quando aqui preencher os requisitos legais, porque aqui não estamos falando de ato discricionário, e sim ato vinculado, e aqui o erro da questão, então, é dizer que pode ser aplicado essa pena mais branda, pois não pode. B, vamos para a alternativa B. A alternativa B diz: a portaria de instauração posterior à fase instrutória do processo administrativo disciplinar deve conter a descrição detalhada dos fatos a serem apurados. Assim, não se torna necessária a instauração de novos processos administrativos para apuração de fatos conexos e descobertos durante a instauração. Aqui está errado, esse entendimento é contrário à súmula vinculante 641 do STJ. A portaria de instauração, ela não é posterior à fase instrutória. Então, aqui, a portaria de instauração, ela não é posterior à fase instrutória, ela é anterior à fase instrutória, e nessa portaria de instauração, que é anterior à fase instrutória, ela não tem por finalidade garantir o contraditório e a ampla defesa, porque nela não vai estar detalhada a denúncia, nela não vai estar detalhada todas as questões referentes, não vai estar detalhado esse relatório referente a esse procedimento anterior ao processo administrativo. Então, aqui, essa portaria, ela tem por finalidade dar publicidade a respeito de quem participará da comissão processante. O detalhamento dos fatos, então, para o advogado defender ali o seu cliente, ele precisa do detalhamento dos fatos, mas ele não vai encontrar o detalhamento dos fatos na portaria. Será um ato posterior a fase da portaria, que é anterior à fase instrutória, que o advogado vai encontrar de forma detalhada todos aqueles fatos que o seu cliente está sendo denunciado, que o seu cliente está ali sendo denunciado mesmo. Então, aqui, a portaria de instauração é posterior? Não, ela é anterior. Tem uma fase anterior, depois sim vem uma fase instrutória, em que o advogado vai ter acesso de forma detalhada a tudo que está ali sendo investigado. Então, aqui, a portaria de instauração posterior à fase instrutória do processo administrativo disciplinar não deve conter a descrição detalhada dos fatos a serem apurados.
Então, assim, não se torna necessário, então aqui o erro, realmente, os erros são esses. C. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal tem sido consistente em declarar a independência entre as instâncias civil, administrativa e penal. Isso aqui está correto, até aqui está correto. Somente podendo ocorrer repercussão do resultado de processo penal sobre as demais instâncias, quando nele for reconhecida a inexistência do fato, correto, afastada a autoria, correto, ou reconhecida a ausência de prova. Aqui está errado, porque o reconhecimento de ausência de prova não vincula as demais instâncias. Então, somente vinculará aqui o processo penal às demais instâncias se for reconhecido inexistência de fato ou afastada a autoria. Não inclui o reconhecimento de ausência de provas. Então, o erro da questão é afirmar que a ausência de provas causa repercussão em outras esferas. O que causa repercussão de resultado do processo penal sobre as demais instâncias é a inexistência do fato ou quando afastada a autoria. Não inclui, portanto, aqui essa fase, essa questão final, essa expressão final aqui não inclui, porque aqui não inclui a ausência de provas. Então, se ficar constatado no processo penal a ausência de provas, é possível a continuidade do processo administrativo na instância administrativa, não vincula a instância administrativa, nem mesmo a instância civil, mas vinculará se no processo penal ficar reconhecida a inexistência do fato ou afastada a autoria. Portanto, aqui questão está errada. Essa alternativa. A D fala a análise em concreto do malferimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na imposição da pena de demissão enseja indevido controle judicial. Caberia ao Poder Judiciário, em tais situações, apenas apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, aqui a alternativa que eu coloquei ficou bem difícil, porque é realmente que um entendimento que na leitura a gente acha que aqui o princípio de razoabilidade e proporcionalidade seria sim do controle do Poder Judiciário, mas de acordo com a STJ, em agravo regimental 47.711 da Bahia, foi constatado aqui pelo ministro que não há essa análise de razoabilidade e proporcionalidade na imposição de pena de demissão. Então, se o administrador público ele impôs uma pena de demissão, não haverá um controle judicial de razoabilidade e proporcionalidade. Então, sob pena aqui dessa invasão do mérito. Então, o que caberia ao Poder Judiciário, segundo esse julgamento, é realmente aqui apreciar a regularidade do procedimento. Então, nada mais. Se houve a regularidade do procedimento, não haveria aqui a análise de princípio da razoabilidade, nem mesmo do princípio da proporcionalidade. Portanto, aqui devemos lembrar que para que o administrador público ele imponha uma pena de demissão, esse ato é um ato vinculado. Então, ele deve observar o princípio da legalidade. Não há aqui discricionariedade na imposição de demissão. E não haverá também, posteriormente, o controle da razoabilidade, da proporcionalidade pelo Poder Judiciário, porque, segundo esse entendimento, o que o Poder Judiciário deve analisar é realmente a regularidade do procedimento diante ou à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, aqui a questão está correta, perfeito. E nos processos administrativos disciplinares,
apenas se declara nulidade de um ato processual quando eivado de ilegalidade, mesmo sem a devida comprovação do prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pars nullité sans greffe. Então, aqui está errado, por quê? Porque aqui o princípio pars nullité sans greffe diz que a nulidade não há nulidade sem a comprovação do prejuízo. Então, não adianta a defesa analisar tão somente a ilegalidade do ato. Deve analisar a ilegalidade do ato conjugado com o prejuízo que essa legalidade gerou à defesa. E isso devido a esse princípio pars nullité sans greffe. Significa o que isso? Não há nulidade sem prejuízo para a defesa. O erro da questão é dizer, mesmo sem a devida comprovação de prejuízo à defesa. O correto é dizer, com a devida comprovação do prejuízo à defesa. Portanto, aqui temos a alternativa E como errada. Então, é isso.